Olá, a TV Estadão e o Broadcast Político conversam hoje com o professor Marco Antônio Teixeira, coordenador do curso de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas. Ao meu lado, o repórter Gabriel Weiner, do Broadcast Político. Professor Marco Antônio, muito obrigado pela sua atenção. Prazer enorme estar aqui, obrigado pelo convite também. Primeira pergunta que nós temos para o senhor é o seguinte: nessa semana o Luciano Huck fez um evento junto com o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung. O Huck e o Artung também têm sido grandes defensores dessa renovação na política. E ontem o Huck discursou dizendo que o governo de Jair Bolsonaro não seria um capítulo da renovação, senão algo que deu errado, um último capítulo de algo que ainda deu errado. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa afirmação e sobre esse projeto. Estaria Luciano Huck se projetando para 2022? Olha, a fala do Luciano Huck, ela é bastante significativa, não é? Porque quando da eleição do Bolsonaro, o Huck foi alguém que falou, olha, vamos esperar para ver o que vem, né? Pode ser até, inclusive, que venha algum tipo de situação que seja benéfica para o país, né? E, obviamente, que passados aí 6 meses, né, o próprio Luciano Huck vê o governo Bolsonaro com uma perspectiva muito crítica e volta a participar efetivamente do debate político, né? O Luciano Huck, ele era alguém tido como pré-candidato a presidente da República na última eleição, testou o ambiente, né, e percebeu que o ambiente poderia ser bastante hostil para ele, não é? E agora, obviamente, que testando o ambiente novamente, o que ele está percebendo, e outros também estão percebendo, é que há uma lacuna enorme entre o que está se transformando o bolsonarismo e o anti-bolsonarismo que ainda está restrito ao PT. E aí, obviamente, que qualquer pessoa com um discurso que, de certa forma, esteja acima desse tipo de conflito e que busque um processo de construção para dar um outro rumo ao país, vai ter algum espaço e alguma viabilidade para 2022. Eu acredito firmemente que o Luciano Huck tenha lastro para ser candidato a presidente da República, tenha apoios, digamos assim, na chamada classe média, formadora de opinião, pelo próprio movimento que ele lidera para ser candidato a presidente da República, e talvez seja objeto de desejo de grandes partidos. Diria, inclusive, grandes partidos como o próprio PSDB e o DEM. Mas, professor, o Luciano Huck está diretamente envolvido com o movimento Renova BR, né, de renovação política. O senhor acredita, e está pautado também para esse segundo semestre, um debate no Senado sobre candidaturas independentes. Esse seria um caminho? Olha, eu particularmente não gosto da ideia de candidatura independentes. Ou nós fortalecemos os partidos políticos e contribuímos para a renovação e para o arejamento dos partidos políticos, ou correremos o risco de fragmentar a atuação política ainda mais. Política sem ação coletiva, pelo menos ao meu juízo, ela é mais prejudicial do que contribui para a própria democracia. Mas, de todo modo, todo movimento de renovação política num contexto como esse, quando ele se joga ao debate público, ele é extremamente positivo. E por que ele é positivo? Porque ele consegue sair da armadilha do sim e do não e buscar algum processo de construção. E é óbvio que, nesse momento, esses movimentos criam conflito com as estruturas tradicionais. Tá? O conflito Tabata-PDT é um pouco isso. É o conflito de quem vê a política de uma maneira e quem vê a política numa perspectiva tradicional de atuação. Mas, obviamente, que talvez falte ao movimento de renovação política e aos movimentos de renovação política de maneira geral, pensar que a política é pacto, é construção, e que isso requer ação coletiva organizada e não simplesmente atuação pontual dispersa. Mas acredito que temos que valorizar, por quê? Porque, para além disso, nós temos que produzir, isso é extremamente urgente, novas lideranças. Tá? Não podemos mais ficar contando a toda a eleição com os mesmos nomes de sempre. A entrada do Luciano Huck, a perspectiva de outros nomes para 2022, já aponta um pouco os resultados desse tipo de movimento. Professor, pensando um pouco na pauta do Luciano Huck, né, ele é apoiado pelo Paulo Artung, o Armínio Fraga também estaria ali entre esse grupo. Ele estaria, digamos assim, no caminho do centro, né? Só que está um pouco congestionado por ali, né? A gente tem João Dória também demonstrando sinais, indicações, o próprio Rodrigo Maia ganhando uma projeção boa. Se cacifando para 2022, né? Pois é, e como é que o senhor vê esse caminho, assim, outras concorrências possíveis? Eu acho que são 3 nomes distintos em termos de possibilidade de ocupação de espaço, né? Primeiro temos que entender o que é esse centro, tá? Este centro hoje, ao meu juízo, é não fomentar conflito, é buscar a construção de acordos. Nesse aspecto, o Rodrigo Maia
e o Luciano Huck talvez tenham mais condições de ocupar esse espaço. O Dória, hoje, apesar de tentar se desvincular do bolsonarismo e, em algumas situações, não é, dar declarações críticas ao bolsonarismo, não resiste, né, muitas vezes, quando tem algum episódio negativo acerca do Lula, para poder ir correndo para a rede, né? Mesmo que minutos após isso ele possa ser desmoralizado. O Dória tem grande chance de ocupar esse espaço, mas ele precisa, obviamente que isso eu penso dessa forma, né, se desvincular da armadilha do conflito político pela via da polarização. Ele se beneficiou muito do bolsonarismo, tá? Correu atrás do bolsonarismo para ser eleito governador, está tentando um movimento de distanciamento, mas esse movimento de distanciamento ele só vai ser concreto se ele se livrar também de algumas práticas que o bolsonarismo talvez tenha, de certa forma, emprestado a ele. E uma das práticas é essa de agredir adversários, ou de ironizar adversários políticos. Professor, outro grupo político que tem usado bastante essa prática é a esquerda, né? Passados aí meses do governo de Jair Bolsonaro, nós ainda não vemos uma oposição de fato organizada, pensando em soluções para o país, né? Senão que estaria mais preocupada realmente, Bolsonaro é ruim, Bolsonaro errou, isso e aquilo. O senhor vê alguma liderança nascendo desse grupo, para além do Lula livre, pensando realmente em alternativas mais factíveis? Olha, a esquerda caiu na armadilha do Lula livre, né? A esquerda, leia-se sobretudo o PT. E ao priorizar a agenda Lula livre, esqueceu que tem um país rodando, né? Um país andando, com desemprego, com problema do desmatamento, com problema do agrotóxico, e pouco se coloca nesse debate, tá? Não vejo hoje, dentro do principal partido de esquerda, o Partido dos Trabalhadores, uma liderança emergente. O Haddad poderia ter sido essa liderança, mas ao meu juízo ele colou tanto a imagem dele no próprio Lula, que a impressão que passa para a sociedade é que é alguém que tem uma dependência crônica da principal liderança. E aí, obviamente, que com todo esse clima de um grande grupo social que tem aversão ao PT, a transferência de apoio para o Haddad se torna um tanto quanto difícil. Obviamente que nós não podemos esquecer de um outro ator político importante aí, que é o próprio Ciro Gomes. Sim. Mas que também tem uma dificuldade muito grande de construir, de somar apoios, justamente porque é uma figura muito mais individual, né? Sim. Muito mais personalista e que muitas vezes atropela, tá? Digamos assim, na ambição de sua personalidade e tem dificuldades de poder alargar, tá? Algum tipo de apoio público e avançar em outras pautas, justamente porque não consegue trazer algum tipo de confiança. Eu vejo que nesse espaço, ou a esquerda aprende que política é soma, inclusive com os diferentes, ou então ela corre o risco de continuar no gueto. Se continuar no gueto, vai continuar com 20, 25, 30% dos votos, mas com uma rejeição muito grande. Aí não consegue se colocar de maneira factível para 2022. O governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, tem se colocado aí como alternativa também para 22 dentro desse campo da esquerda, centro-esquerda. O senhor acha que é uma opção viável? É uma opção viável, mas nós temos que lembrar que o Flávio Dino ele vem de um estado com pouca projeção eleitoral e de um partido com pouca capacidade de aglutinação. Então, se realmente o PCdoB quer fazer esse movimento, o Flávio Dino também, eles precisam urgentemente caminhar no sentido de buscar apoio, sobretudo na direção ao centro. Se desvencilhar do PT. Eu não diria se desvencilhar do PT, mas talvez se somar, inclusive, com o PT, mas com um discurso mais propositivo. O Flávio Dino hoje ganhou muita notoriedade graças ao Bolsonaro. E graças ao discurso, tá? Eu vou usar um termo até um pouco light, um pouco suave, né? Infeliz do Bolsonaro acerca dos chamados paraíbas do Nordeste, né? Como aquilo foi dirigido direto ao Flávio Dino, tá? O Flávio Dino ele se notabilizou e vem polarizando no debate público. Tá? Mas o Flávio Dino é muito mais do que isso, né? Ele tem resultados extremamente positivos do Maranhão e ele representa a ruptura do Maranhão com o próprio sarnezismo. Né? Então, tem possibilidade, mas esse país depende muito ainda de estrutura e de apoio, principalmente quando nós tratamos de um governador que vem de um estado muito distante aos olhos do sul-sudeste, que é onde está o grosso da população brasileira, tá? E que, de alguma maneira, precisa de apoios no sul, no sudeste, também no nordeste, para poder se tornar viável.
Professor, tem outras duas lideranças que eu acho que é importante a gente colocar nessa nossa conversa. Alessandro Molon no Congresso e na Câmara especificamente. No PSB e depois Randolfo Rodrigues também liderando a oposição no Senado. Queria que o senhor falasse se o senhor vê possibilidade de voos maiores para esses dois nomes. Olha, é bom nós lembrarmos que são dois nomes egressos do PT, não é? Tá? E que tem tido uma atuação institucional extremamente importante, mas sobretudo pela via da judicialização. De alguém que recorre ao Supremo, recorre ao Judiciário e faz o debate com o governo dentro do Judiciário. Né? A situação do Randolph talvez seja mais complicada, porque o Randolph hoje é praticamente o único parlamentar da rede. E num partido que tem uma liderança extremamente importante, com uma capilaridade política muito interessante no país, mas que não consegue traduzir isso em votos. Sim. Então, o Randolph depende... da Marina Silva. Da Marina Silva, obviamente. Né? O Randolph depende muito do que a rede quer em termos de projeto para o país. Porque até o presente momento, a ação do Randolph tem sido muito mais individual, né? Muito mais a partir da sua liderança do que uma ação partidária. Tá? É bom nós lembrarmos, né? O Randolph é uma pessoa intransigente do ponto de vista de oposição, mas recentemente, nesses escândalos da Lava Jato, apareceu muito vinculado ao próprio Deltan Dallagnol, né? O que mostra uma certa contradição. E é bom nós não esquecermos que o Randolph teve uma rápida passagem pelo PSOL também, não é? Chegou até a ser cogitado como presidente da República, aí acabou sendo Luciana Genro a candidata e depois acabou migrando para a rede. Não é? O Molon é uma liderança muito parecida com o Zé Eduardo Cardoso. Tá? Alguém que tem um diálogo muito forte com a classe média do Rio de Janeiro, alguém que consegue trabalhar de maneira muito positiva temas que exigem mais conhecimento, mais profundidade na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, mas que também está num partido cujas lideranças talvez não deem o espaço adequado que ele precisa, que é o PSB, tá? Que também tem suas contradições internas, né? E cujo projeto político passa por Pernambuco. Passa pelo Carlos Siqueira e passa pelo governador Paulo Câmara, e que tem uma grande liderança em ascensão, que me surpreende, inclusive, a atuação na Câmara Federal, que é o filho do Eduardo Campos. O João Campos, o deputado federal. Tá? Que tem enfrentado pautas interessantes e que parece a grande liderança emergente do próprio PSB daqui para frente. Professor, vamos extrapolar um pouquinho esse debate e falar de Argentina. No último domingo a gente teve as eleições primárias que surpreenderam o mundo inteiro, né, com uma vitória esmagadora da chapa do Alberto Fernandes. O mundo inteiro e o mercado, né? O mercado do mundo inteiro, com uma diferença de 15 pontos percentuais para o Maurício Macri, que é o atual presidente. A Bolsa Argentina despencou quase 40%, o peso derreteu e isso teve impacto nos mercados do mundo inteiro. A própria Bovespa, que sentiu o efeito rapidamente, perdeu 2% na segunda-feira seguinte ao resultado. É possível que a gente observe, então, considerando que a história recente da Argentina é parecida, política, é parecida com a nossa. Eles vêm de um período longo de governos de esquerda, progressistas, o kirchnerismo, passaram por um presidente que se considera liberal ou neoliberal e agora tudo indica que vão voltar ao peronismo, ao kirchnerismo com Alberto Fernandes, com a ex-presidente Cristina Kirchner como vice. É possível a gente observar um efeito Orloff, eu sou você amanhã, em relação ao Brasil com a Argentina? Olha, Gabriel, pergunta extremamente desafiadora, né? Eu vou trazer um ponto anterior para depois voltar no seu. Talvez a esquerda brasileira, e sobretudo o PT, tenha a aprender com a Argentina. Em termos de disputa eleitoral e aprender com a atitude que a Cristina Kirchner teve, né? Acredito eu, se a Cristina Kirchner encabeçasse a chapa, talvez o resultado não tenha sido esse. Tá? A sacada foi extremamente estratégica para tornar a chapa viável. Tá? Porque o Alberto Fernandes empregou um discurso, tá? E uma presença que de alguma maneira alargou as possibilidades eleitorais do peronismo. Mas eu acho que é desafiadora por uma razão muito simples. Um dos motes da eleição do Jair Bolsonaro foi evitar a venezuelização do Brasil. Tá? E a postura que o presidente Jair Bolsonaro tem tido com o processo eleitoral na Argentina, que ao meu juízo é inadequada, é muito parecida com a postura que o Maduro tinha em relação ao Bolsonaro no processo eleitoral brasileiro. Tá? Isso é muito ruim. É muito ruim por várias razões. Primeiro, a Argentina é o principal parceiro comercial do país. Se ganhar a eleição, tá? Nós não estamos falando só de relação com a Argentina, estamos falando da relação com o Mercosul.
Se o peronismo ganhar a eleição, nós estamos falando inclusive do acordo com a União Europeia. Isso. Ou seja, é muito maior do que qualquer divergência política ideológica. E aí, nesse aspecto, quando o nosso presidente, tá, eu chamo nosso porque ele foi legitimamente eleito, Claro. nós não podemos esquecer disso, não é? Usa de linguagens com termos como bandido, esquerdalho ou qualquer coisa assim, ele, de certa forma, cria para a diplomacia um embaraço enorme, que sem dúvida nenhuma pode ter efeitos imediatos no mercado. Chegando aí no seu efeito Orloff, é bom nós lembrarmos, né? Esse termo vem lá da década de 80, 90, quando a Argentina mergulhou numa crise danada, tá? Eu penso que o efeito de qualquer problema na Argentina possa ser sentido no Brasil, mas talvez não com o mesmo impacto, não com o mesmo tamanho. Mas isso vai depender, sobretudo, de como as relações entre os dois países, num governo peronista e num governo bolsonarista, for construído. Se o nosso governo ele tomar a decisão de jogar a Argentina no isolamento, talvez a gente entre numa crise econômica mais aguda do que a própria Argentina. Se houver aquilo que se espera de um governante, que é atuar em defesa dos interesses do país, que de certa forma, fortalecer as relações de amizade, né, de troca entre os dois países, independentemente de quem está no centro do poder, o efeito de qualquer crise pode ser minimizado. Por quê? Porque nós estamos falando de um mercado que engloba Brasil e Argentina, que não apenas ele pode continuar maximizando resultados a partir do Mercosul, mas como também pode estabelecer diálogo com o mundo a partir de outras perspectivas. Tá? Creio eu que isso é uma preocupação para os estados do Sul. Tá? O governador de Santa Catarina, que é do PSL, em entrevista à imprensa essa semana, foi muito crítico ao próprio Jair Bolsonaro, não em relação a isso, mas em relação a questões que afetam esse tipo de relação. Porque qualquer crise em relação à Argentina, do ponto de vista econômico, afeta imediatamente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então nós temos que observar, porque as perspectivas sob o governo Bolsonaro em relação às relações internacionais e à diplomacia, elas não têm sido muito positivas. E se isso ainda não afetou algumas pautas econômicas, no curto, no médio e no longo prazo, pode ter um efeito muito maior do que a gente imagina. Tá? Então, há possibilidade de ter um efeito Orloff. O que a gente não sabe é qual é a dimensão que esse efeito Orloff pode chegar até aqui. Professor, nesse momento, a Argentina também, a imprensa lá tem falado muito do presidente Jair Bolsonaro e dessas declarações dessa semana. O senhor entende que esse tipo de declaração do Bolsonaro pode até prejudicar o Macri, quem ele pretende ajudar? E complementando a pergunta do Paulo, eu observei algumas análises essa semana que indicam que a aproximação do Macri com o Bolsonaro pode ser um dos fatores que explicam a larga vantagem do Fernandes em relação ao Macri nas eleições primárias. Eu também sou partidário dessa ideia. Não é bom nós lembrarmos que quando Jair Bolsonaro visitou a Argentina, houve uma reação negativa de parcela da sociedade daquele país. Inclusive, um mal-estar muito grande em função das declarações de Jair Bolsonaro sobre o regime militar no Brasil. A Argentina resolveu o problema dela com o passado. Puniu generais, tá? Continua até hoje investigando, tem um peso muito grande a questão dos desaparecidos no Brasil. Então, este tipo de relação política com essa simetria de discurso, sem dúvida nenhuma, tem um peso muito grande. E acredito que é uma grande preocupação para o próprio Maurício Macri. Eu, por exemplo, acredito que o Maurício Macri não convidaria Jair Bolsonaro para o palanque dele. Tá? E acredito também que essa ação de fazer declarações sobre a eleição argentina, tá? Prevendo que as relações com o Brasil a posteriori serão diferentes caso o outro grupo seja eleito, não é combinada também com o Maurício Macri. Tá? É uma ação específica da crença do presidente da República, que atua não apenas nessa questão, não é? Boa parte das decisões governamentais dele tem tido origem muito mais em crenças do que em evidências, ou do que em estudos, o que é muito ruim para o momento que a gente está vivendo. Professor Marco Antônio, muito obrigado pela sua participação na nossa entrevista. A você, muito obrigado pela audiência. Para assistir conteúdos como esse, acesse o portal do Estadão ou seja assinante do Broadcast Político.